Deus seja sempre louvado, honra e glória a Deus nas alturas. Nesta manhã eu sinto da parte de Deus de ler um trecho da sua santa palavra que se encontra, irmãos, no livro de São João, capítulo 17, no Evangelho de São João, capítulo 17. Se os irmãos sentirem depois de dar um like e subscrever no canal, para que a palavra de Deus possa abranger mais pessoas, que assim a gente consegue abranger mais pessoas, irmãos. O interesse nosso não é ganhar nada financeiramente com isso, mas que a palavra possa ser propagada, o Evangelho de Cristo possa chegar a mais pessoas. Se os irmãos sentirem, por gentileza, será não para mim, mas para que o Evangelho se propague. É um canal simples, muito simples, não tenho nenhum equipamento, mas o desejo que eu tenho é que o Evangelho de Cristo chegue a todo lugar. Eu sei que muitos pregadores famosos, eu não sou famoso e nem tenho interesse de ser, porém na minha simplicidade vou ler aquilo que Deus me dá de ler. Em 17 do Evangelho de São João, aonde diz a oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse ao Pai, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se a Escritura cumprisse. Mas vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, e assim como eu não sou do mundo. E não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu enviaste-me ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico, a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado, eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim.
e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Os farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Somente até aqui, irmãos. Bendito seja o Senhor, que pela sua grande bondade, misericórdia, amor, fidelidade, compaixão, nos deu esta grande sorte de crermos em Jesus, o nosso Senhor, a graça do Filho de Deus, a manifestação do verdadeiro e puro amor que não nos deixou, não nos abandonou, mas antes, com a sua tão grande misericórdia e fidelidade, estendeu a sua mão para que nós pudéssemos ter, irmãos, uma esperança de vida eterna. Uma vida eterna que não se constitui em uma instituição, numa placa religiosa de uma denominação, mas uma vida eterna que se constitui no próprio Senhor Jesus. Porque foi Ele que foi a graça manifesta desde o princípio, no Calvário, quando entregou-se a si mesmo para cumprir a profecia que estava no Salmo, salvo erro 30, onde diz assim, que o choro duraria uma noite, mas a alegria chegaria pela manhã. Então, enquanto estávamos nas trevas, sem o conhecimento da verdadeira luz, que é Cristo Jesus, não tínhamos a esperança, não tínhamos a consolação. Os homens do passado também viviam por fé. Abraão, quando ouviu a voz de Deus, nem conhecendo o Senhor, creu na sua voz. Uma voz que ele não sabia de quem era, mas ele acreditou sendo do verdadeiro Deus. Saiu da sua terra, Ur dos Caldeus, e foi peregrinar pelo deserto, aonde, irmãos, glória ao nome do Senhor, Deus cumpriu a sua palavra na vida de Abraão, que havia feito, na época era Abrão ainda, depois o Senhor trocou seu nome para Abraão. Ele e sua esposa antes era Sarai, depois foi trocado para Sara. Então foi ali, irmãos, que começou a raiz, as raízes da fé. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Porque ele saiu sem saber para onde ia, irmão, imagina isso, sem condições, muitas condições, num deserto. Hoje nós temos carros, aviões, mas ele foi por fé. Foi um homem realmente abençoado por Deus, porque compreendeu que aquela voz que falava com ele era a voz do Eterno. E hoje nós, com tantas oportunidades que temos de ouvir a voz de Deus de todas as maneiras, alguém pode dizer, mas quem está falando agora comigo é um homem através de um vídeo. Tudo bem, você tem razão, eu estou falando com você através de um vídeo. Mas o que eu acabei de ler para você, não fui eu que documentei, foi o Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, que fez esta oração, para que guardássemos do mundo. Como guardar do mundo? Quer dizer, para que nos guardássemos do mal que está no mundo, para que nos guardássemos do pecado que está no mundo, para que nos guardássemos, aleluia, da vanglória, dos ciúmes, da hipocrisia, para que sobre nós brilhasse a sua luz verdadeira. Santo é o Senhor. Para que sobre nós brilhasse o verdadeiro amor de Jesus Cristo, porque ele já tinha se manifestado aos seus, e muitos deles já haviam crido na sua santa palavra, mas ainda precisava que muitos crescem. E não é diferente de hoje, irmãos. Os homens estão desiludidos por causa de certas religiões, de certas denominações. Não estamos aqui criticando nenhuma religião,
porque nós não estamos pregando religião e não estamos pregando denominações, por isso não vamos falar no nome de nenhuma delas. Nós estamos pregando Jesus Cristo, a graça, o caminho, a verdade e a vida. Mas você pode perguntar, mas como eu devo seguir a esse Jesus Cristo se eu não sei aonde segui-lo? Você começa a seguir ele dentro da sua própria casa, irmão. Quando você dobra o teu joelho diante dele, no seu quarto, conversa com ele, sozinho, você e ele, e diz para ele: Senhor, mostra-me o que devo de fazer para eu herdar a vida eterna. Porque você não está falando com um Deus que é mudo, ou que é surdo, ou com um Deus que não te ouve. Você vai falar com um Deus que ouve e que movimenta todo esse universo que você vê. E Ele nunca deixará você sem uma resposta objetiva. Por isso você tem que ser persistente. Abraão, ele não foi um homem só de fé. Nós falamos que Abraão foi o pai da fé, porque ele demonstrou muita fé mesmo. Mas ele não foi só um homem de fé, ele foi um homem persistente. A fé, irmãos, ela tem que ser persistente. Não é eu bater uma vez só e não aconteceu nada e então não bato mais. Não. Você tem que bater sempre, porque uma hora as coisas vão acontecer. Bendito o nome santo do Senhor. Se você pegar um prego, colocar na parede, dar uma batidinha só com o martelo, ele não vai talvez entrar na parede. Mas se você der uma, duas, três, quatro, daqui a pouco quando você vê o prego já está praticamente dentro da parede. Assim é a persistência. Não deixe de bater. Ah, estou cansado. Ore e peça a Deus força para Ele te dar força. Não desanime no teu caminho. Não desanime de fazer o bem. Irmã, se você visita o enfermo, continue visitando. Se você atende o pobre, mais favorecido, menos favorecido do que você, porque pobre todos nós somos, né? Só que tem aqueles que são menos favorecidos, que têm menos condições, menos recursos. Se você faz isso com amor, continue fazendo. Se você ajuda o órfão e a viúva, continue ajudando. Na medida que Deus te dá, na medida do possível, faça o bem. Que às vezes nós estamos enfermos, às vezes nós não podemos sair da nossa casa, às vezes a nossa condição física não nos ajuda, mas não é porque nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós não podemos. Às vezes, irmãos, eu estou enfermo na minha casa, eu gravo um vídeo. Não posso chegar até a pessoa, eu faço um vídeo. Muitos me criticam, falam que isso, que aquilo, mas não me importa. O que importa é que eu estou fazendo aquilo que Deus está me mandando. Eu estou dizendo alguma mentira aqui? Eu estou dizendo para visitar o órfão, visitar a viúva. Estou dizendo que o Senhor Jesus orou por nós, pediu por nós ao Pai, pediu para que o Pai nos santificasse na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra. Pediu para que colocasse sobre nós, aleluia, os seus olhos de misericórdia, para que nós fôssemos guardados do mundo, porque nenhum daqueles que ele colocou se perdeu, a não ser o filho da perdição, que é aquele que negou o Senhor e pisou no sangue dele, voltou a aquilo que era no passado, acreditando nos sacrifícios de ovelhas e de bodes e de carneiros, porque pagou, recebeu dinheiro destas coisas, vendendo o Senhor, pisando no sangue de Cristo. É lógico que ele blasfemou contra o Espírito Santo, aí não teria como. Mas eu ainda creio que talvez não seja um processo de blasfêmia. Às vezes eu fico meditando sobre isso. Às vezes eu creio que se ele fosse até o Senhor e pedisse perdão, o Senhor ainda perdoaria ele, mas é porque não era para ser.
Muitos não acreditam no perdão de Deus, irmãos. Pregam que há uma oportunidade, depois dessa oportunidade, se você perdeu, você já não tem mais o direito. Eu não sou desse tipo de argumento, porque se fosse assim, então muitos não teriam condições de estar exercendo cargos dentro da Escritura, mesmo depois de ter cometido coisas que nós nem sabemos. Vemos que houve um profeta que os seus vestidos estavam manchados e Satanás o acusava de alguma coisa que não está escrito. E o Senhor pegou, mandou que o anjo repreendesse Satanás e trocou-lhe os vestidos e colocou ele novamente como sumo sacerdote. Vemos Davi da mesma coisa. E alguém prega, mas era tempo da lei. Ora, irmão, se fosse por causa do tempo da lei, seria pior. Porque a graça é superior à lei. No tempo da lei, o homem teria que ser apedrejado e destituído do seu trono, porque ele era rei. O Senhor disse, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. O Senhor não precisa perguntar para nenhum líder de nenhuma igreja de quem é que ele pode ter misericórdia. Porque o Senhor não deve satisfação para homem nenhum, irmãos. O homem que julga segundo a aparência, irmãos, segundo o seu conhecimento humano, outro homem, ele comete um erro. Porque a palavra diz, não julgueis para que não sejais julgado. Aí alguém diz assim, não, mas nós temos o direito de julgar sim, porque está escrito lá no capítulo tal, que um prega e outro julga. Irmão, uma coisa é você julgar uma pregação. Quando você vê alguém pregando alguma coisa que é uma heresia, você pode julgar aquilo porque você está sendo servido, você não está servindo. Por isso que aquele que está servindo é menor do que aquele que está sendo servido. E é o inverso das coisas que nós vemos hoje. Aquele que está servindo, ele quer ser maior do que o que está sendo servido. Ele se acha autoridade suprema, sendo que ele está servindo. E o Senhor Jesus disse, quem é o maior? Aquele que serve ou aquele que está servindo? Os discípulos falaram, aquele que serve, aquele que está sendo servido. Então vocês são maiores, então eu vim para servir. Vocês estão entendendo, irmãos? O Senhor Jesus veio para servir. Ele se colocou numa posição inferior para mostrar para nós, sendo que ele não era, ele era o Senhor, era o próprio Deus. Mas ele fez assim para nos ensinar que nós que servimos não podemos ter domínio sobre o rebanho. Podemos ensinar, doutrinar, mas dentro daquilo que está escrito na Santa Bíblia. Fora do que está aqui, irmãos, nós não podemos tomar o rebanho como nosso, como nossa propriedade, como se nós fôssemos o dono do rebanho. Até para acusar um presbitério, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Irmãos, eu fui acusado. Quantas testemunhas teve? Nenhuma. Ainda estava enfermo, falei coisas que nem sei, irmão. Hoje, por misericórdia, Deus tem me libertado. Mas eu estou feliz, irmão, porque sinto que Deus está comigo. Sinto que o Espírito Santo me visita. Sinto que a presença de Deus está na minha alma. Posso congregar e posso ir em qualquer lugar que eu for aqui, que as portas estão abertas. Ninguém me impede de fazer nada. O único que pode me impedir alguma coisa é o Senhor. Porque graças a Deus, irmãos, por misericórdia de Deus, estas mãos que estão aqui, nunca colocou ninguém sentado, nunca maltratou ninguém no sentido de jogar alguém para fora. Se alguém foi para fora foi porque quis, não por causa destas mãos. Por misericórdia, não por que sou alguma coisa, eu não sou nada. Sempre a referência daquilo que Deus me deu foi o amor. Sempre eu achei que uma placa de uma igreja era uma indicação de um caminho. Mas presta bem atenção, irmãos, se mudarem, se deixarem a placa e tornar o caminho um atalho,
aquela placa para mim já não significa nada. Por quê? Porque não é a placa que salva. Quem salva é Jesus Cristo. Vemos que há muitos anos atrás, uma convenção que houve em Niagara Falls, várias igrejas reunidas nos Estados Unidos, igrejas cristãs. Houve uma convenção onde ali foi tratado entre aquelas igrejas evangélicas que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Depois, mais ou menos de 100 e poucos anos, mudaram, não em Niagara Falls, mas mudaram em outro lugar, que a Bíblia não é mais a palavra, ela contém a palavra. Agora eu pergunto, se foi o Espírito Santo que revelou há 100 anos atrás, agora o mesmo Espírito Santo revela que não é, irmãos? Ora, então aí se torna confusa até mesmo a placa daquela denominação. Porque como é que eu vou seguir uma coisa que infringiu, vamos dizer assim, uma placa diz assim, ali tem uma ponte, certo? Então eu sei que ali tem uma ponte. Daqui a pouco aquela placa está dizendo, ali tem uma ponte, e eu vou passar por lá e não tem a ponte, porque a placa está fora, ela continua a mesma placa, mas já não está indicando o mesmo caminho. Então eu aprendi uma coisa nesse período, que placa de igreja não salva ninguém. Tudo isso eu aprendi. Mudei o meu conceito. Quem salva não é a placa da igreja. Quem salva é Jesus Cristo. A palavra não contém, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A igreja pode conter a graça. Concordo. Isso eu concordo, que a igreja pode conter a graça. Por quê? Porque a graça não habita nas paredes da igreja. A graça habita no meu coração, no teu. Você pode ser da Assembleia, você pode ser daquela outra igreja, daquela outra igreja. Se você tem Jesus Cristo no teu coração, você tem a graça. Se o outro que está sentado do teu lado, no mesmo banco, não tem Jesus Cristo no coração, está ali esquentando o banco, ele ainda não tem a graça. Então uma igreja pode conter a graça, por que não? Porque o Senhor nunca pregou para igrejas, para pedras. Tanto é que quando o Senhor Jesus ia na sinagoga, sempre dava problema. Os irmãos podem pregar a Escritura. A primeira vez que ele foi, já deu um problema. Ele derrubou as mesas dos cambistas e mandou todo mundo embora. Na outra vez que ele foi, ele fez cura no sábado. Já deu outro problema. Então o Senhor Jesus, muitas das vezes, ele nunca usou igreja, nem tribuna, nem púlpito para pregar. Mostra para mim onde ele pregou num púlpito. Ele nunca usou. Ele pregava no deserto, nos montes das oliveiras, na Galileia. Ele quis mostrar para o mundo algo que o mundo não conhecia. O espírito da graça, não o espírito da religiosidade. Porque os homens eram religiosos, eles seguiam na íntegra todos os dogmas da lei. Era correto, a lei era boa. A lei não veio para... Não foi uma lei que não era boa, foi revelada por Deus. Como vou dizer que a lei revelada por Deus não era boa, irmãos? Claro que é. Porém, o Senhor Jesus veio para cumprir a lei, que os homens nenhum conseguiu cumprir. Quando ele cumpriu a lei, ele fez o quê? Criou uma nova aliança, um novo concerto, que já não era mais com sangue de bodes, de carneiros nem de ovelhas, mas com o sangue de Jesus derramado no madeiro, como um cordeiro santo e imaculado, para remir as nossas almas. Por isso ele fez esta oração e pediu ao Pai que o Senhor desse a eles a virtude, o poder. Aqui no versículo 25 está dizendo assim, ó, já vamos pular lá para o 25. Pai justo,
o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste. Quer dizer, já sabiam que ele era o Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado esteja neles e eu neles esteja. Quer dizer, o Senhor mostrou para eles tudo, colocou neles o amor, que o Senhor tinha os amado e ia colocar mais amor ainda. Para quê? Para eles sofrerem por amor do Evangelho. E aqui está a pregação. Simples, fácil de entender. Irmão, você precisa apenas, para a tua salvação, crer em Jesus Cristo como teu Salvador e ser batizado segundo a sua palavra. Você pode dizer, eu já fui batizado. Irmão, a palavra batismo, ela tem muitos significados. No grego, irmãos, batismes, salvo erro, em latim, batises, eu não me lembro agora a língua, quer dizer imersão. Se na nossa Bíblia estivesse escrito assim, aquele que crer e for emergido será salvo, não teria problema nenhum, porque essa palavra batismo, ela significa imersão, novo nascimento, sepultamento de pecados. Mas tem que ser imergido, porque a palavra batismo significa imersão, certo? Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Procure no dicionário que você vai encontrar que a palavra batismo significa imersão, não aspersão. Significa imersão. Não estou falando nada contra nenhuma denominação. Estou falando dentro daquilo que está escrito e dentro daquilo que estão nos dicionários e nos livros antigos, que eu tenho vários ali, graças a Deus. Então a palavra batismo quer dizer imersão. Você já foi emergido nas águas? Quando você foi emergido, quando você foi batizado, foi só com uma aspersão? Você creu em Jesus Cristo como Salvador quando você era criança? Quando você era nenenzinho? Então, infelizmente, você não foi batizado. Se você era criança pequena e foi levado diante de um sacerdote para ser batizada, você não foi batizado, porque você não creu. É preciso crer para ser batizado. Se você quiser mais alguma orientação, você pode dizer, esse pastor ou esse pregador está querendo ganhar dinheiro nas minhas costas. Não. Eu estou pregando gratuitamente da minha casa. Aqui eu não tenho nenhuma denominação. Eu posso te indicar algumas que eu conheço, que batizam igrejas idôneas, que não querem nada seu, apenas querem que você se salve. Posso levar você. E se for o caso, posso até te batizar também. E também não cobro nada. Mas o irmão não tem igreja? Tenho. Você que não sabe. Muitos congregam comigo, e muitos já. Está se espalhando de uma forma muito rápida. Mas a minha intenção não é tirar ninguém de nenhuma denominação. A minha intenção é pregar a verdade. E a verdade é esta. Estou pregando gratuitamente. Às vezes peço um like para que esse vídeo possa subir. Porque meu canal é pequeno e eu também não tenho recursos suficientes para nada. Apenas o meu recurso, e que eu não estou pedindo nada também, o meu recurso é o dom que Deus colocou dentro do meu coração, que eu não troco por nada nesse mundo. Só para vocês terem uma ideia, eu fui convidado por uma pessoa para tomar conta de uma igreja com 900 membros, e ele me daria um salário, 900 membros não, com 140 membros, e ele me daria um salário na época de R$ 900, assim disse ele. Eu não aceitei. Estou no subsídio, porque eu estou enfermo, mas eu não aceitei. Por quê? Não quer trabalhar? Não. A palavra de Deus eu aprendi a não vendê-la. Eu aprendi a pregar a palavra gratuitamente. Se alguém sente de me abençoar em alguma coisa, é particularidade da pessoa.
não fui eu que pedi. Eu estou enfermo, mas nada me impede de falar. Enquanto a minha boca consegue abrir e falar, eu posso falar para você que Jesus te ama, que Ele também cura e pode curar você e curar a mim, como já curou a muitos através das minhas orações. Por misericórdia, tenho visto muitos milagres. Paralíticos andarem, pessoas com câncer serem libertas, certo? Pessoas que estavam com tuberculose dentro do hospital e foram livres da tuberculose. Isso eu posso contar, não para a glória minha, porque eu não sou nada, mas foram obras que o Senhor Jesus fez. Então está aqui a palavra. Receba ela com amor. Se você sentir, repasse. Pode servir de conforto para alguém que você ama. E saiba que eu também amo você. Deus abençoe. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu amor permaneça dentro dos nossos corações para todo sempre. Amém.